Boa noite, meus irmãos. Mais uma quarta-feira, estamos aqui para a gente dar prosseguimento ao estudo das obras do André Luiz. Então, vamos fazer a leitura do Evangelho, caiu para nós. Instruções dos Espíritos, capítulo 10, Perdão às ofensas, item 14. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais deve atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração, tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites, perdoarás a cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente, ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansietude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem Ele que te perdoar frequentemente? E conta o número de vezes que seu perdão desce para pagar tuas faltas? Então fica esse trecho do Evangelho para a gente refletir. Vamos fazer a nossa oração. Elevando o nosso pensamento até o nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade, por poder estarmos aqui mais essa noite reunidos, para que possamos estudar os ensinamentos do nosso Mestre, pedindo aos benfeitores espirituais que nos dê a luz para a compreensão, que fortaleça a cada um de nós junto aos nossos ideais cristãos, que ampare, assista e ilumina a todos os nossos familiares, bem como a todos as equipes que se encontram entre nós, nos auxiliando nesses momentos de dificuldade, a equipe do plano espiritual que incessantemente acolhe, ampara, assiste e auxilia a todos os irmãos que foram reunidos para esse desencarne coletivo, a todos os colaboradores e profissionais da saúde que incansavelmente estão na linha de fronte, em batalha com esta pandemia, auxiliando aos nossos irmãos em decorrência deste vírus, e que a tua luz, Senhor, possa prevalecer sobre todos nós, sobre o nosso planeta, sobre todos os nossos dirigentes, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos iniciar o nosso estudo, de hoje, continuando aqui o capítulo 2, de onde nós paramos. Nós vimos que comentávamos o quanto cada um de nós, já nos encontramos imantados após o nosso desencarne ao plano espiritual a que nós nos reportaremos após o desencarne, Isso é uma forma já bastante esclarecida e bem já informada pela espiritualidade. Então, cada um de nós, em determinado momento da nossa jornada
reencarnacionista aqui, nós já vamos aos poucos nos ligando ao nosso futuro plano espiritual. E junto deles, né, de acordo com as nossas ações, com as nossas energias, com os nossos com a nossa constituição da nossa base evolutiva, e a qual nós informamos que nós ainda não nos conhecemos, né? E portanto também não conhecemos essa base, nós só temos ideia e achamos que somos fulano e beltrano, mas na realidade esse eu, essa base, ela não é, né, de forma aparentemente revelada para nós. Isso em virtude dos nossos processos reencarnacionistas, para que nós tenhamos maior facilidade em, quando assumimos junto à reencarnação as bases da nossa futura reencarnação no plano terrestre, nós apenas a fazemos somar, né? E isso existe um processo que, se não me engano, eu não sei se é Spinoza ou um outro filósofo lá explica, nos chamando a atenção de que ele considera o universo hipostático. Então esse termo hipostático, que é o que? Sedimentação, acúmulo, né, de informações, de vivências, que vão somando e nos dará essa base, né? E por isso, ele afirmando nessas mesmas condições que o universo sendo hipostático, primeiro a hipostase divina, que é Deus, depois a hipostase espiritual, que é o Espírito, e terceira a hipostase da matéria ou do corpo, que é a matéria. Então essas três numa só, né? Não há uma separação, nenhuma divisão, mas uma união, né? Em que essas três situações se formam em cada um de nós, e por isso depois nós poderemos verificar esse estudo. Por isso é que nós somos designados como filho de deuses, Deus e deusinhos, né? Como em conformidade com aquele axioma, né? Filho de peixe, peixinho graças a isso, porque nós também trazemos essas hipóstases na nossa condição de triune, né? de formação com essas três situações. Mas vamos deixar isso para uma outra condição, e vamos nos deter ao assunto de hoje. Então, nessa condição, quando desencarnarmos, nós vamos nos ligar a planos espirituais que nos atrairão com energias compatíveis com aquelas em que na somatória e na mediana nos levou aquele mundo, e sendo, né, vamos dizer assim, um novo habitante desse meio, iremos ser arrebanhados, usados, explorados e até mesmo, na maioria das vezes, mandados e sermos obedientes a energias e instituições superiores, né, em inteligência, em disciplina, em organização, e é o que acontece com a maioria dos irmãos. Bom, então eu disse que a gente iria comentar e iniciar um comentário de como nós nos posicionarmos nessa nova e futura condição no plano espiritual, se nós não formos arrebanhados e mandados e já sermos utilizados por essas instituições, qual, né, os fatores. Mas inicialmente nós vamos ver como que esses irmãos que arrebanham
e exerce o domínio, a influência e a manipulação de inúmeros, centenas de irmãos desencarnados, eles se encontram nessa estrutura e que, segundo a lei de progresso, isso não é definitivo, né? Isso vai passar por uma drenagem em que, no plano espiritual, energias também compatíveis com o uso e exploração dessas mesmas cargas pesadas estão sendo analisadas, estão sendo atuadas, né? Vamos dizer assim, exercidas de forma com estruturas hierárquicas mais altas, em que aquele axioma que a gente falou, o mal agindo para o mal, em resultante para o bem. Então, olha aqui, né, situação estranha, né? Mal usando pelo mal para o bem. Bom, então vamos lá. Um e outro, por isso, partilhando os resultados da indiferença destrutiva ou da ação condenável, atritam e se vasculejam reciprocamente, tais quais feras que se entredevoram na floresta da vida. Então, no plano espiritual, com essas energias se chocando uma com as outras. Obstiam-se mutuamente, quando nos atilhos educativos da carne ou na ausência deles. Então veja bem, olha as afirmações já, né, da equipe do André Luiz. Eles se atilham educativamente, né, na carne ou na ausência dela. Neste caso, na ausência dela, né, já num plano espiritual. Atravessam séculos, assim jungidos um ao outro, presos a lamentáveis ilusões e propósitos sinistros, com extremas perturbações para si mesmos, já que a herança celestial se faz naturalmente vedada a todos aqueles que menosprezam em si próprios as sementes divinas. Então, é aquela situação, revoltados numa provável condição de espíritos que deveriam estar drenando essas energias para um crescimento, para a sua melhora íntima, né? Para uma estruturação em que essas energias se voltaria a um equilíbrio que permitiria uma possível reencarnação com fins mais voltados para os ensinamentos de Cristo. Mas, diante da revolta, do inquirimento negativo de que voltar a reencarnar, ou então estar numa condição em que já vivenciando tudo que ele passou de dor e de sofrimento, e isso prevalecer novamente, não é justo, e né, nessas condições em que eles se voltam, né, contra as leis divinas e usando esse seu livre-arbítrio sobre pesadas energias a divisá-las no uso das suas condições momentâneas, vamos dizer assim, de entendimento. Há milhões de almas humanas que se não afastaram ainda da crosta terrestre há mais de 10.000 anos. Olha que informação, hein? Então veja quanto tempo esses irmãos permanecem atrelados a essas forças e degladiando entre si com elas, né, achando que se restabelecerão um equilíbrio sobre o domínio perverso da maldade, da criminalidade,
das ações orgulhosas e vios do orgulho, da vaidade, né? Sobre o império do domínio, do poder, e isso só levando, né, ao acúmulo de energias cada vez mais dispendiosas nesse sentido, em que vamos dizer assim, esses atilhos, né, em que a equipe do André Luiz nos informa, no sentido educativo, é nesse sentido, né? Então, a cada um se fortalece e se prevalece sobre um domínio, outro se volta contra ele e as energias são destiladas de modo a que essa nuvem, né, venha a se prevalecer num equilíbrio de saturação aceitável naquela condição, porque se ultrapassar, eles terão que se descerem a ambientes mais sofrível e mais drástico. Não que isso não esteja acontecendo, em algum momento, sim, eles têm aquele mergulho, né, em quedas abismais, em que isso volta novamente, outro sobrepõe a perda daquele irmão e assim por diante, mas há sempre esse equilíbrio. Então vejam bem, 10.000 anos é muito tempo para não estar no curso normal da lei de progresso ou da lei de trabalho, que é a reencarnação. Morrem no corpo denso, renascem nele, qual acontece às árvores que brotam sempre profundamente arraigadas no solo. Imaginam, né? Em várias ocasiões, muitos deles são compulsoriamente levados à reencarnação e retornam como se nada tivesse acontecido, e que com muito pouco acréscimo àquela jornada. Então, este sobe e desce, ora no plano espiritual, ora no plano material, ora numa descendência também no plano espiritual, lhe dá, né, estas situações de flutuação e de impercepção nessas circunstâncias. Recapitulam indivíduos e coletivamente lições multimilenárias, sem atinarem com os dons celestiais de que são herdeiros, afastadas deliberadamente do santuário de si mesmas, em termo movediço de egolatria inconsequente, agitando-se de quando em quando em guerras arrasadoras que atingem os dois planos do impulso mal dirigido de libertação, através de crimes inonimáveis de fúria e sofrimento. Então, para esses irmãos, diante dessa, vamos dizer, para eles, dessa dor infinita que nunca chega ao fim, travadas como situações de guerrilhas, de guerras, de fúrias, de sofrimento, em que eles nunca conseguem vencer ou se posicionar de forma um pouco mais melhorada diante do inimigo ou daquele que lhe projeta na atual situação como inimigo. Então veja como a mente desses irmãos vão ficar sempre fechadas, acondicionadas a esta mesma condição de dor e de sofrimento, numa busca incessante de vencer, de se tornar vitorioso, mas isso nunca chega ao fim, porque à medida em que essas situações vão se tornando um pouco mais fortalecida e energeticamente sobrepondo, outras entram para fazê-la descê-las e perder a incapacidade de poder e se estabiliza na mesma condição.
Quer dizer, é um eterno ir e vir numa condição em que o inconsciente e a consciência é que trava essas infinitas batalhas no ser humano. Já que fisicamente nós podemos entender, né, entre aspas, essa condição não teria mais como ser levada a termo, mas para os irmãos ainda inconscientes dessa nova realidade, sim, né? Destrói então o que construíram laboriosamente e modificam processos de vida exterior, transferindo-se de civilizações. Então imagina esses irmãos que por várias décadas, milênios, travando essa briga incessante e que para eles, em algum momento, se aproxima do fim, depois retorna em perdas de batalhas dentro do próprio conflito, eles chegam a uma estrutura em que irmãos com uma condição de observação um pouco mais acima irão posicioná-las em situações que, para eles, serão melhores. Mas que quando ele diz aqui, ó, futura, transferindo-se de civilizações, poderia soar, entre aspas, uma condição de perda, de regresso, de retrocesso, mas não para o espírito, e sim para que se possa voltar àquelas hipostase em que eu anteriormente mencionei, de que para a formação da matéria e do espírito, elas têm que se juntarem e se voltarem, né, na construção deste equilíbrio para oferecimento da nova hipostase espiritual, ou das energias constantes na hipostase divina, na concepção divina do nosso Pai Criador. Aí sim, nós descendemos ou retrocedendo de forma materialística, iremos nos encontrar numa reconstrução hipostática para essas estruturas se ajustarem melhor a uma nova condição em que o próprio planeta ou civilização lhes garantirão um meio propício para essa base não descer mais. Então, olha como essas situações são complicadas. Então é aquelas velhas histórias que nós já conhecemos através da bibliografia dos exilados de Capela, que são espíritos que, não atendendo àquela mediana evolutiva do planeta, foram degradados para planetas inferiores. Eis aqui um exemplo, Então o instrutor, sentindo a profunda atenção com que lhe seguimos a palavra, acentuou depois de justa pausa. Todavia, no fluir e fluir das eras numerosas, os filhos do planeta que se conservam atentos a determinações divinas, livres da antiga escravidão, à miséria moral, tornam-se ao ambiente escuro do cativeiro que já abandonaram, a fim de ampararem irmãos ignorantes e desvairados em sublime trabalho de compaixão. Olha como eles serão usados nessas novas civilizações, Irão ser úteis não só na primeira e nem na segunda reencarnação, nessa nova civilização, mas no fluir das eras. Olha a informação. Esses irmãos recapitulam, filhos de um planeta que já foram e conservam determinações divinas, que ali neles já estariam presentes, de acordo com a civilização atual, ainda em trabalho e em conquista.
e eles servirão como auxiliares para esses novos irmãos nesse trabalho de compaixão, de auxílio com a expressão do sentimento ali na flor da pele, a lhes cobrar, né, a manifestação e o auxílio através do conhecimento. Formam as vanguardas do Cristo nos mais diversos pontos do globo. Então, olha bem o que a gente disse antes: o mal sendo usado para o mal, para futuro beneficiamento do bem. Então, espíritos, né, recalcitrantes em pesados erros, em aventuras muito dolorosas e que se perdem nesse círculo fechado e vicioso do orgulho, da vaidade, da vingança e do poder, retornam a orbes inferiores para lhes prestar um ensinamento a irmãos ignorantes no trabalho de compaixão, com sentimento ali aflorado, porque sendo, né, manifestado os seus erros no antigo planeta. E isso aflora de uma certa forma que essa compaixão é quase que uma vivência dolorosa em que não se aceita mais. Olha que coisa importante. E formando então vanguardas do Cristo no mais diversos pontos do globo. Aos milhões e sob o patrocínio dele, operam no amor e na renúncia, avançando. Dificilmente, embora humanidade adentro, enfrentando ofensivas incendiárias e exterminadoras com a bênção da luz celeste. Muitas vezes esses irmãos nessas jornadas em que a descendência corporal da forma física perde sobre a eficiência já conquistada pelo espírito, elas vão sentir e se fortalecer ainda mais com essas batalhas internas pela exerçação da compaixão, ou dos sentimentos de que para eles, dando exemplo, isso não deveria mais acontecer. Então, se fortalecem muito mais, exacerbam essa compaixão em forma de sentimento, quase que violando isso para sempre, nas suas condições e como instrução e orientação aos irmãos do novo planeta. A explicação não podia ser mais clara. Eloy, contudo, observou assombrado. Quem diria, na Terra, nosso velho domicílio, que a vida infinita se estenderia assim, estranha e ameaçadora? Sim, concordou o orientador. Porém, a ortodoxia no mundo costuma ser o cadáver da revelação. Imagina, olha que definição estranha, né? Sim, concordou o orientador. Porém, a ortodoxia no mundo costuma ser o cadáver da revelação. Imagina, né, irmãos sem uma base de conhecimento dentro da doutrina espírita, observa e entenda essa explicação, que a morte, em muitas situações, é a nossa verdadeira renúncia e, vamos dizer, caminho para a nossa melhora. Então, uma redundância, né, que se faz no estilo gramatical, mas na parte filosófica desse entendimento, nos dá uma compreensão muito boa dessas realidades. Então, o que prevalece em cada um de nós é essa base somada a uma consciência já experimentada, assistida e plenamente definida em cada um de nós.
porque essa consciência existencial, ela não pode ser de forma a que cada um de nós vigore, por enquanto, a palavra e não a ação. Então essa consciência existencial, ela tem que partir do momento em que eu entenda como indivíduo que não cabe só a mim evoluir. Se eu sozinho evolui, eu vou não ter a condição de me sobrepor, de me estabelecer sobre uma condição nova, real, nessa mesma sociedade. Porque muitos impedimentos e muitas energias vão ser para me arrastar ou então até me levar a esse recuo. Então, essa consciência do existencial deve se prevalecer que comigo eu também tenho que pensar no meu semelhante, e essa evolução e esse crescimento tem que prevalecer numa base, no mínimo, social, familiar, de amigos, em que uma sociedade possa estar nos posicionando de forma inteira com essas estruturas. E é desta forma que se cada um de nós vamos nos estabelecer neste universo criado pelo Pai. Não faltou alguma coisinha, mas a gente termina na próxima reunião. Então, que os irmãos reflitam e que nada é fácil diante das nossas cada vez maiores condições de entendimento e de compreensão. Parece-nos, né, uma tarefa muito longa ainda, né, infindável, isso ninguém questiona, mas bastante complicada se não entendê-las sobre esses aspectos como um todo. Então vamos fazer a nossa oração de encerramento, agradecendo aos benfeitores espirituais por mais essa oportunidade, pedindo que a luz do nosso Pai possa se prevalecer sobre todos nós, nos fortalecendo, nos capacitando a melhores entendimentos e compreensão acerca do modelo do nosso Mestre Jesus, que possa amparar e assistir a todos os nossos familiares, bem como a todos os irmãos que se encontram nesta grande dificuldade que a pandemia nos apresenta para cada um de nós, que essas situações possam tocar-nos mais intimamente para reflexões, que o nosso Pai possa fortalecer e amparar a todos que nos auxiliam, que nos assiste, que nos protege. E assim, Senhor, agradecemos por mais essa oportunidade e que Tua luz prevaleça sobre todos nós e sobre o nosso planeta. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos, até a próxima.